Fala galera, tudo bem? Ah, eu falei no vídeo de eletroquímica, né, que nessa parte inicial que a gente vai ver está em três partes. Eu falei que a gente ia ver cinética radioativa no próximo vídeo, tá? Na próxima semana. Mas semana que vem é a última semana de aula. Eu quero deixar para a gente fazer bastante questão de eletroquímica, visto que, ah, enfim, não vai dar para fazer depois se der algum problema no percurso, né? E a gente tem que ver questões de lixo, né? E uma parte final de eletroquímica, que é os conceitos de eletrólise, que não cai muito eletrólise no vestibular, os conceitos quantitativos não, tá? Mas enfim, eu vou mostrar, tal, vai ser só semana que vem. Então agora a gente vai ver a cinética radioativa, cinética de decaimento. É o seguinte, gente, olha só. Vocês estudaram cinética química lá com a Raquel, certo? E a cinética radioativa, ela obedece aquelas leis de velocidade. Só que a lei de velocidade da cinética radioativa, que é a cinética de decaimento, o nome mais exato, é da seguinte forma. A lei de velocidade da cinética de decaimento que vocês estudam é a velocidade é igual a 1K vezes a concentração, pode ser massa, pode ser concentração, etc., do elemento radioativo X, né? Isso, lembrando que elemento X é o elemento hipotético que a gente vai ver que vai decair, tá? Beleza? Então, a velocidade é igual a K, concentração de X. Isso designa uma cinética de primeira ordem. Certo? Então, isso é uma cinética de primeira ordem. O gráfico velocidade contra a concentração, ele é linear, tá? Velocidade contra a concentração. Ok? Mas isso aqui nunca vai cair para vocês assim, não. Show? Quanto maior a concentração, a quantidade do elemento radioativo X, mais rápido ele decai. Como é decaimento, eu esqueci, tem que ser menos, tá? Essa velocidade ela é negativa, tá? Porque é a velocidade com que X some, né? A gente está olhando a velocidade com que X some, então tem que ser negativo, porque está sumindo. Se a gente olhar essa velocidade com que Y se forma, aí seria positivo, mas enfim. Toda cinética de primeira ordem que envolva decaimento, que envolva metabolização, vai ter esta equação implícita, vocês não vão usar ela. E vocês podem, matematicamente vocês não sabem como faz isso, mas se vocês aplicarem aqui conceitos de cálculo, onde a velocidade é a primeira derivada da concentração em função do tempo, a concentração de x em função do tempo, vocês chegam numa equação diferencial simples, né? E chegam no seguinte resultado. A concentração de x no dado tempo t é igual... Eu já estou te dando a resposta, tá? A concentração de x no dado tempo t é igual a concentração de x no início dividido por... Deixa eu escrever aqui embaixo, isso vai ficar mais fácil. Então, eu não vou escrever nem mais concentração, eu vou escrever quantidade, tá? Ó, quantidade de x num dado tempo t. E eu vou chamar essa quantidade de Qzinho, tá? Tá? Eu também por que quantidade? É porque isso aqui, essa equação ela vai valer para concentração, ela vai valer para massa, ela vai valer para mol, okay? Ela vai valer para volume, se claro a temperatura estiver constante. Então a quantidade de x num dado tempo t é a quantidade de x inicial, ou seja, no tempo zero, dividido por 2 elevado a um nzinho. Esse nzinho aqui, ele é chamado de número de meias vidas, certo? Ele é
A gente já vai ver o conceito relativo a ele, vai ver que a gente não precisa trabalhar com a fórmula, tá? E esse Nzinho, por sua vez, ele é o tempo total, né? Dividido por uma constante chamada de tempo de meia-vida, certo? Então, o T meio é o tempo de meia-vida. Então, cuidado. Número de meia-vida é uma coisa, tempo de meia-vida é outra. Aqui, o tempo de meia-vida, ele tem unidade de tempo, hora, minuto, segundo. O número de meia-vidas não tem unidade, tá? Feita pena. Pô, não vou lembrar dessa equação. Não precisa fazer equação, não. Aqui não precisa de equação, não. Tá? Eu vou mostrar que dá pra gente montar essas ideias na mão, tá? E, no fim, vai ser o mesmo que aplicar a equação. Então, vamos aqui. Falar isso aqui. Olha. Se a gente tiver um gráfico da quantidade de x em função de um tempo t. No início, você tem muito elemento radioativo, certo? Certo? Passou um dado tempo, vai passando o tempo e isso vai caindo. E é esse formato que dá aquela curva que está desenhada ali, tá? Aqui. Aquela reta era velocidade em função do tempo, que é a quantidade do cara em função do tempo. Ok? Velocidade varia em função da quantidade do cara. Antes era a velocidade do cara em função da concentração do cara. Tá? Agora, preste atenção. No início, aqui é Q no tempo zero, ou seja, a quantidade inicial. Certo? Agora, preste atenção. Quando passou um dado tempo, vamos dizer, sei lá, 3 horas. Essa quantidade inicial, vou dizer que é 100, tá? Só para ficar fácil. Então, aqui no início eu tinha 100. Quando passou 3 horas, eu tenho 50. Tá? Esse gráfico vai ser apresentado para vocês, ele vai ter mais ou menos esse formato. Claro que mudando aqui, ó, o tempo aqui que a gente está vendo relativo, tá? Mas relaxa. Olha, presta atenção. Quando passou mais... Ó, aqui 6 horas. Né? Então, tempo zero, tempo de 3 horas, o tempo de 6 horas. Presta atenção. Esse intervalo de tempo aqui é 3 horas, né? De 0 para 3 horas, passou 3 horas. De meia-noite para 3 horas da manhã, passou 3 horas. De 3 horas da manhã para 6 horas da manhã, passou o quê? Mais 3 horas. Opa! A cada 3 horas, o que vai acontecendo? Vai caindo a metade do que tinha antes da passagem desse tempo. Olha só, porque aqui já é 25. Ok? Agora, ó, 12,5, que é metade de 25, vai ser lá em 6 mais 9 horas. Tá meio torto. Tá, aqui cheguei numa coisa mais ou menos. Então, em 9 horas, certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui que a cada passagem de tempo de 3 horas, a quantidade de amostra radioativa cai a metade da sua quantidade que havia antes dessa passagem de tempo. Ok? Beleza? Então, passou 3 horas, tinha 100 no início. Passou 3 horas, foi para 50. Tem 50 agora. Passou de 3 para 6, ou seja, passou mais 3 horas. De 3 para 6, passou mais 3 horas. A quantidade caiu para metade do que tinha antes de passar de 3 para 6, né? Que é mais intervalo de 3 horas. Caiu para metade de 50, 25. Tá? Esse é o conceito de tempo de meia-vida. Tá? Esse é o T meio. Ok? É isso que ele significa. O tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a quantidade de uma amostra radioativa caia à metade dessa quantidade. Né? Beleza? Isso é para cada intervalo de tempo. Beleza? Então, esse é o tempo de meia-vida.
O número de meia-vidas é o número de vezes que passou o tempo de meia-vida. Olha aqui, se eu terminar aqui em 9 horas, quantas meia-vidas passaram? Passou um intervalo de 3 horas, o segundo e o terceiro intervalo de 3 horas. Então, o número de meia-vidas aqui também é 3 se eu parar aqui, tá? O número não é sempre igual, tá? Se eu parar aqui, ó, o número de meia-vidas é quanto? Passou uma meia-vida, passou um intervalo de 3 horas, passou outro intervalo de 3 horas. Então, o número de meia-vida é só 2, se eu ver um tempo total de 6 horas. Ok? O tempo de meia-vida você extrai aqui, número de meia-vidas, você compara o tempo total com o tempo de meia-vida. Tempo total sobre tempo de meia-vida é o número de meia-vidas. Ok? Beleza? Então, vamos fazer lá um exemplo. Vamos fazer um exemplo. Isso aqui é fácil, tá, galera? Isso aqui cai no vestibular, ok? Ó, mostrando o gráfico aqui. Por que você está falando isso? Não é só para elemento radioativo, JP? Serve para fármaco, tá? O Erim gosta de fazer isso. Taca ali fármaco. Ó. Isso aqui. Ó. Vou mostrar como faz, como identifica tudo nas questões. Ó. O radioisótopo cobalto 60 é muito utilizado na esterilização de alimentos no processo a frio. Seus derivados são empregados na confecção de esmaltes, materiais cerâmicos, catalisadores na indústria petrolífera, nos processos de hidrogênio desulfuração e reforma catalítica. Sabe-se que esse radioisótopo possui uma meia-vida de 5,2 anos. Quando ele falou meia-vida, ele não falou nem se é o tempo, nem se é o número. Mas presta atenção, ele deu unidade de tempo. Então, esse tempo de meia-vida, esse é o tempo de meia-vida. 5,3 anos é o tempo de meia-vida. Considerando os anos com o mesmo número e dias, e uma amostra inicial de 100 gramas, então a quantidade inicial de cobalto, que é o elemento radioativo, cobalto 60, é de 100 gramas. Após um período de 21,2 anos, esse é o tempo total, tá? A massa restante desse isótopo será D. Então, ele quer a quantidade final desse cara. Certo? Agora, presta atenção. Primeiro método de fazer, que é o que vocês mais fazem, e o mais simples. No início tinha quanto? Não precisa desenhar um gráfico, não. A gente não vai fazer 100 gráficos. No início tinha 100 gramas. Mas quando passar esse intervalo de tempo aqui, 5,3 anos, vai cair para quê, gente? Para 50 gramas. Okay. Agora, estou com 50 gramas. Se passar mais um intervalo de tempo de 5,3 anos, cai para quê? Para 25 gramas. Metade de 50. Até agora, qual o tempo total que passou? 5,3 com 5,3, 10,6. Certo? Ainda não é o tempo total que ele falou, 21,2. É metade desse tempo. Então, tem que fazer mais 2 vezes. 5,3 anos. Quando passar mais 5,3 anos, vai cair para 12,5. E, por fim, quando passar mais 3,5 anos, vai cair para 6,25 gramas. Vamos ver o tempo total aqui. 5,3 com 5,3, 10,6. Aqui também, botei 3,5, né? 5,3. 5,3 com 5,3, 10,6 aqui, 10,6 aqui, 21,2 anos. Então, 4 meia-vidas, o número de meia-vidas é 4,
Ou seja, porque o tempo total dividido pelo tempo de meia-vida dá 4, tá? Então, passaram 4 meia-vidas, tá? Números de meia-vidas, tá? Então, qual é a quantidade final que tem da amostra? É isso que ele perguntou, 6,25. Você tá assim mesmo? É, ó, 6,25. A resposta é A, tá? Outra forma de fazer, sem ser dessa forma aqui, é você pegar. Ó, você vai pegar, vai tacar na equação. Você vai ter o tempo e o tempo de meia-vida, vai calcular o N. O N é isso dividido por isso. Calculou N. Vai botar que a quantidade no final é a quantidade no início, 100, dividido por 2 elevado a 4. Certo? Que é 2 elevado ao número de meia-vidas. 2 elevado a 4 é 16. 2 vezes 2, 4, 8, 16. Quando você fizer essa conta, isso dá 6,5 gramas. Certo? Tanto faz como você faz. Só que nesse segundo caso, você tem que decorar a equação. Tá? Vamos ver outro caso. Considerando a meia-vida do bismuto 214, que é de 20 minutos, a meia-vida que ele está falando é o tempo de meia-vida, tá vendo? Está com unidade. Quando fala meia-vida, tem que tomar cuidado. Pode ser um número ou pode ser um tempo. Se está com unidade de tempo, é o tempo de meia-vida. E uma amostra inicial de 100 gramas de bismuto de novo. Então, eu vou partir de 100 gramas de bismuto. A quantidade restante de bismuto dessa amostra que o casal Curie observaria passada 1 hora. 1 hora é o que, gente? 60 minutos. Então, quando passa 20 minutos, eu tenho uma meia-vida, então cai a metade do que tinha antes. Passou mais 20 minutos, a mesma coisa. Só que agora vai cair metade de 50, né, que é o que tinha antes. Passou mais 20 minutos, 12,5 gramas. Ok? Molezinha, molezinha, molezinha. Mais um exemplozinho. 12,5 está aqui a resposta. Vou pegar um do Enem. Não, está no capítulo de lixo. Cadê? Ah, calma aí. Calma. Ah, nossa, a apostila aqui é muito ruim para pesquisar essas coisas. Então, vamos ver isso aqui. Ele não está perguntando quantidade, ele está perguntando tempo. Ó, o isótopo radioativo cobre-64 sofre decaimento beta conforme representado. Ah, não vou mostrar não. Okay? Felicidade. A partir da amostra de 20 gramas de cobre-64, observa-se que após 39 horas, então a quantidade inicial é 20 miligramas. Ah, formaram 17 miligramas de zinco. Aí eu preciso, né? Cobre, 64.
29, dando 5, 64, 30, mais uma partícula beta. Okay? Então, o que eu tinha? Eu tinha 20 miligramas. Aí você faz o seguinte, olha, no início, eu tinha 20 miligramas desse cara, nada desse cara, isso aqui não importa. Só que um cobre vira um zinco. Se depois que passa esse tempo, ó, se em 39 horas, essa aqui já é mais difícil, se em 39 horas surgiu 17,5 do zinco, é porque 17,5 do cobre deixou de existir. Então, sobrou o que do cobre? 2,5. Isso é depois de 39 horas. Por que ele está te mostrando isso? Para você chegar na meia vida, tá? O que aconteceu aqui? Como que você extrai o número de meia-vidas e o tempo de meia-vida com essas informações? Isso aqui é o tempo total. Você extrai o tempo de meia-vida do cobre. Quantidade inicial, quantidade final. Presta atenção. A quantidade final não é 17,5? Não, 17,5 é do zinco. Então, o cobre ele vira o zinco. Se 17,5 do zinco foram formados, isso é porque 17,5 do cobre sumiram. Então, sobrou 2,5. Então, o que era? Você tinha 20, passou um tempo de meia-vida que você não sabe qual é, foi para 10. Passou de novo, foi para 5. Passou de novo, foi para 2,5. Ou seja, você tem quantos tempos de meia-vida? 1, 2, 3, 20 para 10, 10 para 5, 5 para 2,5. Você tem 3 tempos de meia-vida e o tempo total é 39 horas. Opa! Então, o tempo de meia-vida tem que ser o quê? 13 horas. Beleza. Show? Então, 13 horas é o tempo de meia-vida desse cara. Aí ele vai perguntar assim, isso é a resposta, a gente já achou. Sendo assim, o tempo necessário para que a metade da massa inicial de cobre 64 sofra decaimento é D. Olha só, a massa inicial é 20 gramas. Quanto tempo demora para ela ir à metade? Ou seja, para só a metade dela decair, só a metade sumir. Ou seja, sobrar metade. 13 horas. Ok? Não precisou de mais nenhuma conta, só que teve esse bizu aqui, dozinho, tá? Vamos ver mais um. Ó, isso aqui é bem fácil. Vamos fazer aqui mesmo. Então, vamos lá. Primeiro. Considere o gráfico de desintegração radioativa de um isótopo. Para que a fração de átomos não desintegrados seja 12,5% da amostra inicial, o número necessário de dias é, olha, gente, 12,5% da amostra inicial. Primeiro, você vai ter que pegar a amostra inicial, 1,6, multiplicar por 12,5%, para saber qual é o final e olhar no gráfico. Mas olha que bonito. 12,5, ó, 100 dividido por 2, 50. 100 dividido por 4, 5. 100 dividido por 8, 12,5. Então, se eu dividir por 12,5 aqui, isso aqui é 8, isso aqui é 1. 1,6 por 8, 0,2. Então, a quantidade inicial é isso aqui. A quantidade final é 0,2. Quanto tempo? Aqui embaixo é sempre tempo total, tá, galera? Tempo de meia-vida você tem que pegar esse menos esse. Esse menos esse. A meia-vida aqui está sendo de 5 horas, ó. 5, 5 mais 5, 10, entendeu? No gráfico, o tempo total é o que está marcado lá embaixo, não é o tempo de meia-vida. O tempo de meia-vida é os intervalos, né, que faz isso aqui cair a metade. Então, 15 horas. Para que a fração de átomos não desintegrados seja de 12,5, isso aqui é o quanto não é desintegrado, é o quanto está sobrando.
da amostra inicial, o número necessário de dias é 15. Muito fácil, beleza? Façam as questões disso aí, qualquer dúvida tragam para mim. Um abraço e até a próxima aula.